Nos Estados Unidos, muito antes de existirem nomes como Rockefeller, Carnegie ou Morgan, já havia uma família que dominava a economia, a política e até a cultura da elite. Uma família tão rica que foi apelidada de nobreza americana. Esta é a história dos Astor, uma dinastia construída na ambição, no comércio global, em segredos e em muito, muito poder silencioso. A história começa com uma jornada quase impossível. John Jacob Astor nasceu pobre, em uma pequena vila na Alemanha, e chegou aos Estados Unidos sem um centavo no bolso. Mas ele tinha algo que valia mais do que dinheiro, uma ambição implacável. Em poucos anos, ele viu uma oportunidade de ouro no comércio de peles, um dos mercados mais lucrativos e selvagens do início do século XIX. Com uma combinação de contatos estratégicos, influência crescente e uma agressividade comercial que assustava seus concorrentes, Astor construiu a primeira grande fortuna da América. Ele não apenas participava do mercado, ele o dominava. Sua empresa, a American Fur Company, se tornou um monopólio, estendendo seus tentáculos por todo o continente. Ele enviava expedições para o oeste selvagem, negociava com tribos indígenas e estabelecia postos comerciais que se tornariam as sementes de futuras cidades. Mas a genialidade de Astor ia além das peles. Ele percebeu algo que pouquíssimos viam na época: o potencial explosivo de uma pequena ilha chamada Manhattan. Enquanto outros viam Nova York como apenas mais uma cidade portuária, Astor enxergou o futuro. Ele começou a usar os lucros do comércio de peles para comprar terras. E ele não comprava apenas lotes, ele comprava quarteirões inteiros, fazendas nos arredores da cidade, prédios e mansões. Ele acreditava que Nova York estava destinada a se tornar o centro do mundo, e ele queria ser o dono do terreno onde tudo aconteceria. Essa aposta transformou sua fortuna em um império imobiliário que dura até hoje. Quando John Jacob Astor morreu em 1848, sua riqueza era estimada em $20 milhões, o que o tornava, de longe, o homem mais rico da América. Em valores modernos, essa fortuna seria equivalente a centenas de bilhões de dólares, fazendo dele, sem dúvida, o primeiro bilionário do país. Ele não apenas construiu uma fortuna, ele criou a fundação para uma dinastia que controlaria Nova York por gerações. Com a riqueza consolidada, a geração seguinte dos Astor buscou algo ainda mais valioso: status. A fortuna por si só não era suficiente. Eles queriam ser a realeza da nova República Americana. E foi Caroline Astor, a esposa do neto de John Jacob, quem orquestrou essa ascensão social. Ela criou o famoso conceito da Quarta Avenida Social, uma lista exclusiva das 400 pessoas que, em sua opinião, compunham a verdadeira elite de Nova York. Ser convidado para uma de suas festas ou bailes no salão de sua mansão na Quinta Avenida não era apenas um evento social. Era a validação de que você pertencia. Um convite dos Astor podia definir casamentos, selar alianças políticas e impulsionar carreiras. Ser excluído significava o ostracismo social. Eles não apenas participavam da alta sociedade, eles a inventaram, ditando quem era digno de entrar e quem ficaria para sempre do lado de fora. Os Astor criaram a primeira versão da aristocracia americana, baseada não em títulos de nobreza, mas em uma combinação de dinheiro antigo, conexões e poder cultural. O impacto dos Astor foi muito além dos salões de festa. Eles moldaram a própria cidade de Nova York e a cultura americana de maneiras profundas e duradouras. O nome Astor está ligado à criação de algumas das instituições mais importantes do país. Eles financiaram a Biblioteca Pública de Nova York, ajudaram a fundar museus e construíram hotéis icônicos como o Waldorf Astoria, que se tornou um símbolo mundial de luxo e exclusividade. Eles também ergueram clubes de cavalheiros, onde os homens mais poderosos do país se reuniam para fazer negócios e decidir os rumos da política. Por décadas, os Astor exerceram uma influência silenciosa sobre a política americana, financiando campanhas e usando suas conexões para proteger seus interesses. Eles não precisavam ocupar cargos públicos para ter poder. A sua riqueza e o seu status lhes davam acesso ao poder que poucos presidentes conseguiam igualar. Eles eram mais do que ricos. Eles eram, acima de tudo, influentes. Mas por trás da fachada de elegância e poder, a dinastia Astor era repleta de sombras e escândalos. A imagem pública de perfeição escondia um mundo de disputas familiares amargas, traições e brigas públicas por herança. O poder e o dinheiro que os uniam também os dividiam de forma brutal. Um dos episódios mais trágicos foi a morte de John Jacob Astor IV, que afundou com o Titanic em 1912. Ele era um dos homens mais ricos do mundo e sua morte chocou a sociedade. Outro membro da família, William Waldorf Astor, mudou-se para a Inglaterra após uma briga pública com sua tia Caroline, abandonando a América em busca de um título de nobreza britânico.
Houve casamentos escandalosos que foram expostos na mídia, com detalhes íntimos sendo devorados pelo público. E também houve histórias de membros da família que, sobrecarregados pela pressão do nome, desapareceram da vida pública, lutando contra crises emocionais e mentais longe dos holofotes. A grande dinastia não era imune às tragédias humanas que o dinheiro não podia comprar nem consertar. Com o passar das décadas, o Império Astor começou a enfrentar um declínio silencioso. O controle que a família exerceu sobre Nova York por mais de um século começou a enfraquecer. As razões foram várias: casamentos múltiplos que diluíram a fortuna, heranças divididas entre um número cada vez maior de descendentes e, em alguns casos, simplesmente má administração. As novas fortunas industriais do início do século XX, dos Rockefeller e dos Vanderbilt, começaram a ofuscar o brilho dos Astor. A sociedade que eles próprios criaram estava mudando, e eles não eram mais os únicos governantes. No entanto, mesmo com o poder diminuindo, o nome Astor nunca desapareceu. Ele continua gravado em prédios imponentes na Park Avenue, em hotéis de luxo ao redor do mundo e em instituições de elite que ainda hoje carregam seu legado financeiro e cultural. O império pode ter encolhido, mas suas fundações se mostraram incrivelmente duradouras. Então, qual é o verdadeiro legado invisível dos Astor? O que realmente permanece dessa dinastia? Mais do que prédios ou fortunas, os Astor deixaram um modelo. Eles criaram a ideia de uma aristocracia sem títulos, uma elite baseada em riqueza geracional, o que hoje conhecemos como a cultura old money dos Estados Unidos. Eles ensinaram uma lição fundamental sobre o poder. O poder real não precisa gritar, ele opera em silêncio, nos bastidores, longe do olhar do público. Eles solidificaram a ideia de que a elite não é apenas um grupo de pessoas ricas, mas uma classe social permanente, com suas próprias regras, códigos e rituais. Hoje, os Astor não aparecem mais nas manchetes dos jornais. Mas a estrutura de poder que eles ajudaram a construir continua intacta. Eles não aparecem, eles influenciam. Os Astor foram a primeira, e talvez a maior, dinastia americana. Uma família que saiu da pobreza para redefinir o que significava ser rico e poderoso no novo mundo. E até hoje, mais de 200 anos depois, seu legado de poder silencioso e influência invisível continua moldando as estruturas de riqueza e poder que governam nossa sociedade. Este foi o império invisível dos aristocratas do capitalismo. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Não deixe de comentar qual família ou personalidade você quer ver por aqui. Até a próxima!